Olá, bom dia a todos. Estou aqui hoje para falar de uma doença que não é tão conhecida entre as pessoas, mas é uma doença muito comum. É uma alteração de tremor, é um tremor de movimento muito comum, só que ele é diferente do Parkinson. E por que eu resolvi falar dessa alteração, visto que a minha vivência, né, a minha rotina de trabalho é totalmente diferente, né, relacionada com a minha área de atuação, que é veterinária. Porque o tremor essencial, ele é uma doença que me acompanha, já tem bastante tempo, só que demorou-se bastante para fechar o diagnóstico da doença. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de o que seria esse tremor, né, as causas, o diagnóstico e tratamento, para ajudar a elucidar um pouco a doença, para começar as pessoas a observarem se realmente elas têm ou não essa doença e para evitar que as pessoas possam sofrer bullying, como eu sofri há muitos anos atrás e muitas vezes ainda sofro, tá? Em relação às pessoas que não têm conhecimento, não são entendidas e muitas vezes não sabem nem o que é a doença e nem que ela existe. Não conheço nenhuma pessoa que tenha o tremor para ter contato e conversar e saber os problemas que ela teve, mas eu visualizei alguns vídeos de alguns colegas profissionais e muitas pessoas citaram que realmente elas tiveram alterações, né, que foram consideráveis e que prejudicaram de uma forma ou de outra na conduta profissional. Então, ele é uma doença do movimento, né? E ele também é conhecido como tremor essencial benigno, tremor familiar ou tremor hereditário. Então, as pessoas que têm essa alteração, elas podem sofrer tremores incontroláveis, principalmente nas mãos, cabeça, voz ou até outras partes do corpo. O meu tremor, por exemplo, ele começou quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos por aí, né? 17 para 18. Que foi quando eu passei no vestibular e comecei a entrar nos laboratórios da universidade. E aí a gente necessitou mais de uso de mãos, de uso de algo mais fino, algo mais delicado. Quando você começa a fazer algum movimento mais fino, mais delicado, a qual precisa focar mais e não tremer, então ele começa a se pronunciar. Existem crianças que têm tremor essencial que já sofrem bullying na escola, ao qual elas vão começar a escrever, fazer algum desenho e sai tudo tremido, e os coleguinhas começam a criticar. E ele é mais perceptível, o meu, por exemplo, ele é mais perceptível nas mãos e nos braços. Então, se você for comparar o tremor essencial com o Parkinson é um tremor de parada. Quando a pessoa está ali parada, eu vi até uma reportagem de um médico, ele disse que como se fosse contar moedas, a pessoa está ali, né, parada e começa a tremer. O meu tremor já seria um tremor essencial de movimento, é um tremor ao qual, quando você necessita de pegar um copo, necessita de fazer alguma coisa mais específica com as mãos, você tende a tremer mais. E ele para geralmente quando a gente está relaxado, ou seja, quando a gente está dormindo, né, ou quando não tem estresse ou ansiedade, o tremor tende a diminuir bastante. A causa desses tremores ela é desconhecida, mas mais da metade, né, dos doentes que tem algum membro da família afetado, eles podem desenvolver. Então, existem muitos trabalhos que falam que o tremor essencial, ele vem já hereditário, familiar, né, de alguma pessoa que tenha. Pode ter relação com pessoas que tenham hipotireoidismo. Quem tem hipotireoidismo, provavelmente o tremor essencial se agrava bastante também, devido à questão hormonal, né, questão endócrina. E tem outros trabalhos que falam que não tem causa conhecida. É uma alteração genética do sistema nervoso, porém ainda não se conhece como que ele atua, né? Como que ele está ali atuando para causar o tremor. Existem algumas formas de tratamento para o tremor essencial. Por exemplo,
A atividade física já ajuda bastante a diminuir o tremor, porque acaba que você libera dopamina, libera hormônios ali que você consegue estar bem, e aí você diminuindo a ansiedade, o estresse, acaba que você consegue diminuir bastante o tremor. Existem médicos que já recomendam, quando o paciente é diagnosticado com tremor essencial, a diminuição de substâncias que tenham cafeína. E aí também Coca-Cola, né? Eu sempre evito ao máximo. É claro que muitas vezes a gente sente muita vontade e aí não vai fazer algo que te comprometa, né? Que você possa ter que usar as mãos. Aí você, né, faz o uso. Se não, evite chocolate, né? Refrigerantes, café, tudo isso tende a piorar ainda mais os tremores, né? E existem algumas medicações já, né? O propranolol é uma que já, né, tem sido usado bastante. Existe, que eles são os beta-bloqueadores, existe a primidona. Eu uso a primidona, que é o Primid. Eu fui diagnosticada com tremor essencial, eu ainda estava no meu consultório veterinário, ao qual eu atendia pacientes, encaminhava para clínica cirúrgica, fazia também cirurgias. Então, eu tinha uma rotina bem elevada, né? E, assim, eu acompanhava esses pacientes, tinha toda uma rotina de médica veterinária. E, em 2016, eu conheci uma cliente ao qual eu tinha operado a cachorrinha dela. E, quando eu estava retirando os pontos, eu resolvi me abrir com ela e comentei sobre a doença, sobre a alteração. E ela me passou o cartão, que ela era psiquiatra, e pediu para mim ir no consultório dela. Antes disso, como foi a história do tremor na minha vida? Eu já buscava muito encontrar a causa dos meus tremores, encontrar o porquê disso, porque eu queria um tratamento, né? Então, na faculdade em si, eu já tinha sofrido bullying várias vezes, quando tinha que fazer algum material, alguma lâmina, alguma coisa no laboratório de microbiologia, por exemplo. E alguns colegas me acompanharam nessa rotina, hoje os colegas provavelmente eles devem lembrar. E assim, muitas pessoas eram entendidas, não criticavam, mas muitas não entendiam e criticavam. Eu mesma não sabia até então da minha doença. E fui buscando, pesquisando, buscando artigos, trabalhos, e comecei a observar que eles diziam que as pessoas que tinham as mesmas alterações que eu tinha, devia procurar um endocrinologista ou um psiquiatra. Eu não fui para o psiquiatra de início. Vamos para endócrino. Procurei a doutora Vivian, é excelente profissional aqui em Goiânia, e ela fez todos os exames, não constatou nenhuma alteração endócrina, alteração hormonal, acho que poucas alterações, quase nenhuma alteração. Antes de ir para a doutora Vivian, já tinha passado por um neurologista, ao qual eu fiz uma tomografia, e no exame de quem tem tremor essencial, você não tem nada. Todas as imagens perfeitas, não tem nada. Então, ela passou uma medicação, a sertralina, e ela disse, se não melhorasse com a sertralina, que eu procurasse um psiquiatra. E foi o que aconteceu. 3 meses de sertralina, não tive resposta, os tremores continuaram, e eu optei por procurar um psiquiatra. E aí foi onde eu conheci a doutora que eu atendia, a cachorrinha dela, e aí eu fui no consultório e fechou-se o diagnóstico de tremor essencial. Então, o que aconteceu? Além do tremor essencial, eu estava com depressão na época. E eu percebi que eu não queria ter depressão porque eu estava com uma rotina muito acelerada. E para mim estava tudo bem. Então, muitas vezes as pessoas falam, ele tem depressão, ele não sai de casa, ele não faz nada. Eu fazia tudo. Eu trabalhava, eu ia para a igreja, estudava, fazia tudo. E tudo, ao mesmo tempo, eu não estava vendo que estava me prejudicando. Então, eu entrei com a medicação desde 2016, eu tomo o Primid, e ele tem me ajudado bastante, controla os tremores, mas existem outras formas que a gente pode amenizar, tanto na qualidade de vida, quanto atividade física também, que ajudam a melhorar a questão dos tremores. Só que hoje, aqui, o que eu estou passando para vocês, eu até conversei com o psicólogo, o Sam, que me deu essa dica, né, a qual se eu me sentisse bem em falar e se isso fosse ajudar as outras pessoas, né, seria interessante.
Então, eu estou aqui para ajudar as pessoas a começarem a diagnosticar, porque existem N formas de tremores, vários tipos de tremores. E o tremor essencial, ele tem diagnóstico e tem tratamento, tá? Então, pessoas que não têm resposta com nenhum tipo de tratamento para o tremor essencial, existem até cirurgias, que seriam cirurgias no cérebro mesmo, cirurgias tipo as que fazem para quem tem Parkinson. Então, para vocês conhecerem e muitas vezes não aconteceu o que aconteceu comigo. Esses últimos dias eu estive em um laboratório da universidade ao qual eu faço mestrado e eu novamente senti o bullying em relação aos trabalhos que você vai fazer. E o tremor essencial, ele não causa só alterações nas mãos, né? Muitas vezes pode evoluir. Então, com o tempo, e se a pessoa estiver estressada ou ansiosa, ele vai evoluindo, pode evoluir para ter alterações na cabeça, alterações de tremor na voz. Muitas vezes eu tenho alteração de tremor na voz e isso é muito ruim, a gente fica constrangido. Então, se as pessoas entendem, elas não criticam e elas começam a te ajudar e não a rir de você. Então, aqui seria um pouco para falar dessa doença em especial, que eu acredito que muitos professores até não conhecem e começam a criticar, às vezes, seus alunos. Na aula prática, isso é muito ruim. Então, como a gente é profissional da área da saúde, da área de humanas, que tende a mexer muito com o laboratório e precisa do uso das mãos, isso é muito delicado. Eu acho que tem que se pensar bastante quando você for fazer alguma crítica. E eu acredito que muitas pessoas, entendendo e conhecendo, elas começam a ajudar o próprio aluno ou o próprio colega. E o que eu fiz? Hoje eu não opero mais, eu não faço cirurgias, faço poucas retiradas de coleta de pele para biópsia, mas eu escolhi uma área que eu sou bastante feliz nela, né? Dentro da veterinária você tem um leque enorme, então eu sou dermatologista veterinária e acredito que eu me encantei pela dermatologia quando eu conheci realmente a minha doença, quando fechou o diagnóstico da minha doença, e eu acredito que cada pessoa pode se encontrar na sua área, né? Mesmo tendo essa alteração. Eu vi, o último vídeo que eu vi foi de um colega médico ao qual ele fazia cirurgia, então um cirurgião que descobriu a sua doença e ele não deixou a profissão. Ele continuou buscando, se medicou, né, cuidou e hoje ele não tem tremores mais praticamente. Então ele faz esse acompanhamento, mas ele continua fazendo cirurgias e é um excelente cirurgião. Então isso depende de cada um. O que eu queria passar para vocês hoje é isso e obrigada.